Bem, agora nós vamos começar a analisar os recursos em espécie. Conforme os senhores já têm noção, já têm conhecimento, pode conferir ali no artigo 994 do Código de Processo Civil, nós, atendendo o princípio da taxatividade, nós vamos verificar, então, que nós temos aquelas previsões e mais o recurso nominado e os embargos infringentes lá da Lei de Execução Fiscal. Acho mais adequado que nós comecemos o nosso estudo a respeito dos recursos em espécie com os embargos de declaração. Por que razão? Porque eles iniciam e põem o ponto final no ciclo recursal. Okay? É o primeiro e o último recurso que pode ser utilizado. Ele é um recurso horizontal, juízo de retratação, não existindo o órgão adquens hierarquicamente superior. Então, o órgão jurisdicional profere a decisão ou despacho, e a decisão, o recurso de embargo de declaração, é dirigido ao próprio órgão que proferiu o pronunciamento para que ele esclareça ou complemente ou até mesmo corrija erro material desta decisão. Ok? Muito bem. A disciplina a respeito desse recurso está contida ali nos artigos 1022 a 1026 do Código de Processo Civil. Se os senhores olharem lá, vão verificar que ele cabe nas hipóteses de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Esse recurso ele é muito simples em termos de aspecto formal, porque basta uma petição dirigida ao próprio órgão que proferiu o pronunciamento questionado, mencionando qual o defeito que nós constatamos ou visualizamos na decisão por ele proferida. O prazo desse recurso, diferentemente de todos os demais outros recursos, é de 5 dias, tá bom? 5 dias. E esse recurso de embargos de declaração, ele não tem o chamado efeito suspensivo. Ele não suspende a eficácia da decisão recorrida. Logicamente que, se o embargante entender pela necessidade do efeito suspensivo, ele pode tentar com o órgão ACO. Via de regra, não é atribuição do órgão ACO a concessão de efeito suspensivo a recurso. Mas, mesmo assim, se não for possível, após a interposição do recurso principal, nós poderemos utilizar de um sucedâneo recursal, a medida cautelar, pedindo ao relator para que atribua efeito suspensivo ao nosso recurso, que dele não é dotado. Logicamente que essa medida cautelar deve estar acompanhada da prova da interposição do recurso, porque só se concede ou não efeito suspensivo a recurso previamente interposto. Mas, embora não seja dotado de efeito suspensivo, ele tem uma outra característica muito importante, qual seja a capacidade de interromper a contagem do prazo para a interposição do recurso principal. Vejam, como exemplo, diante de uma sentença publicada, essa sentença começa a contar o prazo de 15 dias para apelação e de 5 dias para os embargos de declaração. Se porventura no 5º dia a parte interpor os embargos de declaração, até o julgamento ele fica tranquilo. Por quê? Porque o prazo para a interposição do recurso principal só se inicia após o julgamento
dos embargos de declaração. E é isso que possibilita algumas manobras dos advogados que levam aos magistrados a ter uma certa antipatia, certa não, bastante antipatia com essa modalidade de recurso, porque eles sempre vislumbram o caráter protelatório deste recurso. Vejam, isso é bom que saibamos, porque muitas vezes na prática nós vamos precisar disso, ok? Digamos que nós temos uma causa muito importante e nós não tivemos sucesso na primeira instância. Não ganhamos ou fomos derrotados. Então, nós precisamos estudar com afinco, verificar se nós já sabemos o entendimento da turma julgadora, já precisamos buscar um material doutrinário, jurisprudencial, etc. e tal, para fortalecer nas nossas razões recursais. E para isso nós precisamos de tempo. E talvez o prazo de 15 dias seja exíguo. O que nós fazemos? Vamos interpor no 5º dia os embargos de declaração que vão ser apreciados pelo juiz. E talvez até a decisão, até a sua publicação, quando recomeça a contagem do prazo, ou inicia-se, melhor dizendo, a contagem para interposição da apelação, o advogado já teve um tempo suficiente para se preparar para a elaboração do recurso. Às vezes, não é nem isso, é apenas, olha, estou com a viagem marcada, eu estou passeando, então eu preciso de um prazo e tal. Entra com embargos de declaração, analisa as consequências, que mais adiante eu vou dizer quais são, analisa se valer a pena, entra com esse recurso. E aí vai ter tempo, disponibilidade para fazer aquilo que mais lhe interessa no momento. Tá bom? Muito bem. Esse efeito tão interruptivo do curso do prazo principal é muito importante. E é fonte dessa, digamos, malandragem jurídica. Até mesmo o legislador processual percebeu isso. Embora ele saiba da necessidade em determinadas situações do uso dos embargos de declaração, ele também enxerga esta manobra protelatória por parte de muitos advogados. Então, o que ele faz? Ele comina uma multa na primeira oportunidade do recurso protelatório, comina uma multa de até 2% do valor atualizado da causa. Na reiteração desses embargos, isto é, a interposição de embargos de declaração contra a decisão que julgou os embargos de declaração, se houver isso, e ainda se reconhecendo o caráter protelatório, esta multa pode ser elevada para até 10% do valor atualizado da causa. Okay? Não se admite o recurso de embargos de declaração pela terceira vez. Então, seriam os embargos de declaração contra a decisão de embargos de declaração de outro anterior embargos de declaração. Então, não é possível isso. E também, para o manejo, para o uso dos demais recursos, o legislador exige o depósito prévio da multa combinada pelo órgão ACO. Mas nós temos as exceções, porque a Fazenda Pública só paga isso afinal, assim como o beneficiário da justiça gratuita, da gratuidade da justiça, ok? Mas vejam, ainda que haja necessidade desse depósito para uso do recurso principal, é perfeitamente possível se questionar na apelação, no recurso principal, a aplicação da multa, dizendo que ela era indevida,
que o recurso não se revestia de caráter protelatório. Então, pode-se conseguir o afastamento da multa imposta lá no tribunal e, se já houve o depósito prévio, também o seu levantamento. Okay? Então, pensem que isso é o que acontece com muita frequência no dia a dia da nossa atividade prática no âmbito processual. Então, o recurso de embargos de declaração tem essas características. Também nós vamos observar que, numa única hipótese, não há esta possibilidade de se alegar o caráter protelatório. É a situação prevista no artigo 1025 do Código de Processo Civil. Os embargos para suprir o chamado pré-questionamento, que é um requisito essencial para o manejo, o uso do recurso especial ou extraordinário, o chamado esgotamento da instância. Isto é, o STJ e o STF só analisam a questão se ela já foi enfrentada, se ela foi debatida nas instâncias inferiores. Muitas vezes a gente pede, exige isso, mas os órgãos inferiores não enfrentam a questão. Então, com os embargos de declaração do artigo 1025, nós suprimos esta ausência de pronunciamento das instâncias inferiores. Ok? Então, estou apresentando aí 2 exercícios para os senhores pensarem a respeito disso e nós vamos nos encontrar, então, no período de aulas, pelo Zoom. Eu gostaria que os senhores se preparassem, assistissem à aula e estudassem o material que eu já disponibilizei também. Muito obrigado, fique com Deus.